Período de transição em sistema de produção a pasto. O que é isso? E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o Neto Prado, sejam todos muito bem-vindos às Dicas da Prado. Sempre que a gente está entrando no período da seca ou entrando no período das águas, a gente passa por períodos de transição. O que são esses períodos de transição? Antes da gente entrar na parte conceitual, quero falar para vocês, quem que é pego de surpresa durante o período de transição? Quem não se planejou anteriormente. E como que eu faço um planejamento para passar por um período de transição? É simples. Primeiro lugar, o que é o período de transição? Quando a gente está saindo do período das águas e entrando no período da seca, nós temos a chamada transição água-seca. E da mesma forma, estou saindo da seca e entrando nas águas, transição seca-águas. Eles têm características muito importantes que está na disponibilidade de nutriente do capim e na oscilação de consumo. O que acontece? Período de transição das águas para a seca. O que está acontecendo? O capim está fechando a sua digestibilidade, ele está ficando um capim mais difícil do animal aproveitar os nutrientes dele e ele para a brotação. Consequência disso, o animal começa a diminuir o seu desempenho e começa a aumentar muito o seu consumo. Essas são as principais características da transição águas para seca. Transição seca para águas. O animal ele vai consumir um capim que está aparecendo brotinho cada vez mais. Aparece um brotinho aqui, aparece um brotinho ali. Se eu não der descanso para o pasto, o animal vai ficar comendo brotinho durante 1 mês ou 2 meses aí praticamente. Isso prejudica o desenvolvimento do pasto, prejudica o consumo de matéria seca do animal. Imagina um animal que precisava comer um volume grande de capim e aí ele pega uma folhagem bem grande de capim e consegue consumir tudo de uma vez. Agora imagina esse mesmo animal para comer essa mesma quantidade de capim, só que ao invés de ter a folhagem junta, eu tenho vários brotinhos espalhados por cima do capim. O animal vai, come um brotinho aqui, come outro brotinho lá na frente, outro brotinho aqui. Quanto tempo esse animal vai demorar para comer o mesmo volume que ele poderia comer na folhagem? Então, muito específico para esse período de transição para as águas é você saber o momento de tirar o animal do pasto, colocar em outro, deixar esse pasto vedar e poder retornar a folhagem dele produzindo normalmente e saber o momento de colocar o animal novamente quando o pasto atinge a sua altura máxima, deixando o pasto que ele estava anteriormente recuperar novamente sua altura de pastejo. Então aqui eu preciso ter muita estratégia de manejo de pastagem e vedação. E no período anterior aqui, nessa primeira transição, eu tenho que ter muita estratégia de suplementação. Se eu sei que ele vai subir o consumo, eu já dou um consumo mais alto para ele. Porque os suplementos de consumo mais alto podem fazer com que o animal se acostume com essa queda na digestibilidade e não dê uma oscilação de consumo tão alta assim. Ou seja, você está conduzindo um animal no período das águas. Esse animal ele tá vindo com suplementação mineral. Chegou ali em maio, que ainda não entrou o período da seca, mas vai entrar já. Você troca logo em maio mesmo para uma suplementação mineral proteica. Esse animal vai passar o período de transição, que é junho, e vai entrar em julho de cabeça, já sabendo que a digestibilidade não é um fator que atrapalha mais, porque ele tem um proteinado que tem ureia, um proteinado que tem um pouco de farelo, que vai ajudar na digestibilidade para esse animal. É uma ótima forma de passar pelo período de transição. E como que eu me planejo para passar pelo período de transição para as águas? Saiba planejar o consumo de pasto. Não acabe com o seu pasto tudo de uma vez até o final do período da seca. Deixa os últimos 30 dias uma reserva de pasto ainda para você poder colocar os seus animais em cima e aí na hora que entrar o período das águas os outros pastos recuperam. Terminou de recuperar, você tira esse animal desse último pasto, dessa última reserva e leva ele de volta para cá. Outra forma de fazer isso é através da utilização de um confinamento ou uma TIP para você poder concentrar esses animais e não se preocupar tanto com o manejo de estratégia de período de transição. Para isso eu vou deixar um vídeo para vocês aqui sobre qual que dá mais dinheiro, boi a pasto ou boi confinado. A gente fala muito de TIP, fala muito de confinamento nisso daí, tá certo? Pessoal, não se esqueçam também, se você tem interesse em saber melhor qual a estratégia ideal de suplementação para seus animais ou como fazer essas contas corretamente,
você tem a Escola de Pecuária Lucrativa, onde tem várias aulas lá dentro, que toda semana aumenta uma aula nova ao vivo, e essa aula fica gravada junto com as outras, ensinando você as melhores estratégias para você manter a sua pecuária com boa lucratividade. Apenas por R$ 49,90 por mês, você vai ter acesso a uma infinidade de conteúdo que vai crescendo cada vez mais e vai enriquecendo cada vez mais o seu sistema de produção. Assistam esse próximo vídeo que eu vou colocar aqui no final para vocês e eu aguardo vocês no nosso próximo, beleza? Forte abraço para vocês, espero poder ter ajudado, nos vemos novamente. Até mais, tchau, tchau.